Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje vamos ainda continuar aí na pegada dos complementos verbais, porém com o uso dos pronomes, perfeito? Então, apostila, capítulo 12, vamos saber como que os pronomes são usados aí com nossos objetos. Então, vamos dar início à aula de hoje, né? Que, como eu já disse, trata do pronome como objeto. Bem, para darmos início, vocês precisam relembrar, né, o conceito de pronome. Bem, os pronomes pessoais, como eu fiz a tabelinha aqui para vocês, eles são divididos em três: o do caso reto, o do caso oblíquo e o tratamento, que é o que eu não coloquei. Perfeito? Isso é para a gente lembrar. Só que nós vamos tratar somente desses aqui, dos pronomes oblíquos, tá? E aí eu coloquei a tabelinha, por quê? Não adianta eu explicar todo o conceito aí dos pronomes como objetos e vocês não lembrarem os pronomes, né? Então, os mais usados aí nessa nossa fase dos pronomes oblíquos são o me, são os átonos, né? O me, o te, o se, o o a e o lê. Esses são os mais usados, perfeito? Nada me impede aí de aparecer um min, de aparecer um nos, perfeito? Tá bom? Então, esse aí é o primeiro processo que vocês não podem deixar de recordar. Precisam lembrar desses pronomes oblíquos, tá bom? Então, vamos dar andamento aí à aula que fala sobre esses objetos que são pronomes, esses pronomes oblíquos que podem estar, né, aí funcionando como objeto direto e indireto. Lembrando que os objetos são aqueles complementos dos verbos, do verbo. Vamos anotar aqui para não esquecermos, né? Do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. Lembrando que o VTDI, que é o direto e indireto, tem os complementos também. Então, são esses verbos, né, que existem esses complementos aqui, tá? Então, vocês estavam acostumados com os complementos com nomes, né? Por exemplo, João ganhou uma bola. Quem ganha, ganha algo, né? Ele ganhou o quê? Uma bola. Então, ficou mais fácil de reconhecer. Mas, com o uso dos pronomes, é um pouquinho mais complicadinho, porque não fica tão visível. Então, vamos ler ali, ó. Os verbos que recebem complemento, como já vimos, são chamados de transitivos direto ou indiretos, dependendo ou não da mediação de uma preposição. Entretanto, quando tratamos do uso de pronome como objetos, a preposição não aparece nos pronomes abaixo, chamados átonos. Dessa forma, vale frisar que, bem, então no caso, tá, do transitivo indireto, que é aquele que requer a preposição, teremos um problema, perfeito, nos pronomes que tiverem essa função de objeto indireto. Por quê? Porque a preposição não aparece. Então, você só tem como reconhecer através do verbo. Mas, né, tem os pronomes que sempre terão umas classificações fixas. E quais são eles? Então, eu tenho aqui, a primeira bolinha fala o seguinte, que os pronomes o, a, os e as, né, e suas contrações, a gente vai ver que contrações são essas, desempenham a função de objeto direto. Então, o, a, os, as e contrações serão sempre objeto direto, tá bom? Agora, na segunda bolinha, nós temos o pronome lhe. O pronome lhe sempre vai desempenhar a função de objeto indireto, tá? Porque sempre o lhe se refere à pessoa, né? Tanto que ele botou ali entre parênteses ele e ela, mas ele sempre se refere à pessoa. Então, já que ele sempre se refere à pessoa, ele sempre será um objeto indireto. Então, até aí vocês conseguem, né, olhar para o pronome e classificá-los, porque eles sempre terão essas classificações. O lhe como indireto ou a, e as derivações, né, contrações serão direto. Porém,
Todavia, essa terceira bolinha, que trata do me, o me não tem uma posição fixa, uma classificação fixa. Então, ele terá que ser avaliado dentro da frase, né? Então, ele bota ali, ó. O me e os outros devem ser avaliados no contexto. Os outros é o te, né? É um mim. Você tem que fazer o se, olhar a frase. Olha a frase, avalia o verbo e vê se nele exerce a função de direto ou indireto. Não tem uma classificação fechada. Aí ele coloca assim para você. Eu vou apagar aqui, vou tirar a canetinha para vocês poderem enxergar o slide. Vale destacar ainda que os pronomes o, a, os e as, quando aparecem depois de verbos terminados em r, s ou z, assumem a função de lo, la, los e las. O que ele quer dizer com isso? Vou devolver a canetinha, né? Ele quer dizer que os verbos que terminar com R, S ou Z, por exemplo, fiz, termina com Z. Fazer, termina com R, né? Então, quando isso acontecer, esses verbos, vocês colocarão o lo, o lá, o los e o las, que são contrações disso aqui, ó. É esse aqui, tá? Nessa variação aqui, tá? Então, aqui, quando acabar com essas terminações, você vai acrescentar o lo, o lá e as variações, tá? Por exemplo, fiz o dever. Você vai tirar isso e vai botar o lo. Fi-lo, tá? Fazer o dever. Pá. Fazer-lo. Então, é isso que acontece. Vai cair, vai sumir, né, essas terminações, o R, o S e o Z, vai acabar, e aí vai entrar o lo, o lá e as variações, perfeito? Vamos ver a outra regra. Já quando estão diante dos verbos terminados com som nasal de M, ão e ou, assume a forma de no, na, nos e nas, né? Que aqueles verbos lá que terminam com M, por exemplo, arrumam, ó, termina com M, né? Arruma na, arruma no, né? Vai entrar o no e o na, ou nos e nas, perfeito? Isso é mais para vocês, isso é mais uma regra mesmo de verbos para vocês compreenderem. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas frases para a gente reconhecer e classificar. Só para ver se vocês entenderam. Então, vamos lá. Vamos primeiro passo reconhecer os pronomes. Ó, tá aqui, ó. O lê, o nos, que é uma contração, o e o lê. Perfeito? São esses. Bem, se você lembrar que o lê, vou puxar aqui, que o lê é sempre objeto indireto, você mata essa frase, vamos chamar a frase 1, frase 2, frase 3 e frase 4. Você mata a número 1 e a número 4. Né? Você não precisa nem analisar o verbo para saber que o ler é objeto indireto, porque é uma regra ele sempre ser objeto indireto. Então, a 1 e a 4 é sempre indireta por conta do ler. Vamos verificar? Olha ali, ó. Respondi-lhe tudo. Quem responde, responde algo a alguém, ó. A alguém. Esse a alguém é uma preposição. Por isso que o ler é indireto, porque esse ler se refere a alguém. Esse a é uma preposição. Olha embaixo, só para vocês saberem, esse responde dessa frase aqui, esse verbo transitivo direto e indireto, né? O tudo é o direto. Ó, entregamos-lhes as encomendas. Quem entrega, entrega algo a alguém também, ó. Verbo transitivo direto e indireto. E o que ele entregou? Encomenda, objeto direto. A quem? Ó, a quem? Esse a é uma preposição, objeto indireto. Então, quer dizer, não precisava nem fazer isso tudo aqui. Ler, objeto indireto. E lembrando que o, a, os
os, as e variações são sempre direto. Então, nos é uma variação e o tá dentro. Então, todo um e o outro são objeto direto. Olha ali, ó. Eles nos amam. Quem ama, ama alguém. Ó, alguém. Objeto direto. Comprei-o para você, né? Quem compra, compra algo. Então, aqui, ó. Esse o é algo. Objeto direto. Quem ama, ama alguém. Então, percebam que alguém é diferente de a alguém, né? O a alguém, esse a é preposição. Alguém não tem preposição. Por isso que é objeto direto. Vamos aqui ao gabarito, porque aqui ficou confuso, né? Ali, ó. O lhe como objeto direto, que vai ser sempre objeto direto. O e o nos. Nos é uma variação, né, do o, do a, da mesma forma que o lo, que o lá. E aí eu tenho objeto direto, tá bom? Isso é uma regra. Então, isso aí serve mesmo para vocês exercitarem. Vamos fazer outro para ver como é que ficou? Fazer outro exercício. Aqui, ó. O filho obedece-lhe, o objeto direto é. Olha só. Eu quero que nessa frase de o filho obedece-lhe, você me diga qual é o objeto indireto. É o, é o filho, é o obedece, é o lê ou é obedece-lhe? Então, vamos analisar. Qual é o sujeito da frase? O filho. O filho é sujeito. Então, eu já vou eliminar o e o filho, né? Não é objeto indireto, nem o nem o filho. E vou eliminar o verbo. Obedece. Obedece é verbo, né? Quem obedece, obedece a alguém. É um verbo transitivo indireto. E aí é o que eu quero saber. Quem é o complemento desse obedece? Quem ele obedece? Quem é esse a alguém? É o ler. Lembra que o ler sempre será objeto indireto. Ele sempre será, né? Quem obedece, obedece a alguém. Então, esse a, né, é a minha preposição implícita no meu verbo. Então, a resposta certa é ler. Vamos conferir aí o gabarito ali, ó. Ler. Viram? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Olha lá. De acordo com a função desempenhada pelo pronome em destaque, analise as orações e atribui-lhes o código correspondente. Então, eu quero que você coloque para mim, né? O A para indireto e o B para direto. Eu já destaquei, né, os pronomes, ó. O me, o lo, o los e o lhe. Agora, é só lembrar da regra. Que regra é essa? O lê é sempre o quê, pessoal? Indireto. O a e as derivações é sempre direto. As derivações que se tratam, né? O do no, do na, do lo e do lá. E o plural delas, né? Nos, nas, los, las, os e as. Então, vamos ver ali se eu tenho algumas dessas, ó. Entreguei-lhe. Lhe é o quê? Sempre o quê? Indireto. Então, eu vou marcar como A, né? Fê-los, que é a mesma coisa de fez eles, fez os, né? E aí, lembrando que quando eu tenho o verbo terminado com Z, eu tenho que aplicar o lo, o lá, o lois e os lás, que é, né, uma contração de quem? Do o e do a. Então, só pode ser o quê? Direto, B de bola. E vê-lo entra na mesma regra do fê-los, é um verbo que termina em R, né? Portanto, tem uma contração do o e a, que entra o lo ou o lá. Então, portanto, só pode ser direto. O me eu preciso analisar. Mas vamos ver se essa regra aplicou realmente nessas frases, né? Vamos lá. Quem desejo ver o quanto antes, né? Então, é o ver. Quem vê, vê algo, vê alguém, né? Então, algo e alguém só pode ser mesmo direto, não tem preposição. Fê-los sair apressadamente. Quem faz, faz algo, faz alguma coisa. Então, é a mesma coisa. Opa. Algo, alguma coisa.
Então, também é direto. Perfeito aí a explicação. Entreguei-lhe a encomenda. Quem entrega, entrega algo a alguém. A alguém, né? A é uma preposição. Esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Mas o a encomenda que é meu objeto direto. Então, bateu realmente a regra aí. Vamos confirmar agora a primeira, que o me não tem uma classificação, eu preciso analisar. Então, vamos lá. Deu-me a mão e juntos prosseguimos o passeio. Bem, aqui, ó. Quem dá alguma coisa, nesse caso ele deu a mão. A alguém, então ele deu a alguém. Então ele deu a mão, verbo transitivo direto e indireto, porque ele deu a mão, que é meu objeto direto, a me, que é alguém, então só pode ser indireto. Então ficou ABBA. Vamos conferir o gabarito? Olha ali, ó, ABBA. Vocês não podem esquecer a regra do lê e do ou com as contrações, tá? O lê é sempre indireto, o a, o, as, lo, lá, los, las, na, no, nas, nos, sempre direto. O restante precisa analisar o verbo, ok? Então, vamos exercitar sozinhos, né? Apostila, páginas 366 até 368. Não esqueçam de tirar foto e me encaminhar junto com o resumo da aula. Botei um pedido de socorro que, caso aconteça, só me chamar para a gente tirar as dúvidas. Tá bom, sétimo ano? Então, fique com Deus e até a próxima aula.